inicialmente, gostaria de perguntar o seu nome e de onde fez. Então, eu me chamo Leila, eu sou professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no Paraná. A gente está vindo de Ponta Grossa. E és professora de quê? Qual área de atuação? Eu sou da área da Química, tá? Mas eu trabalho com formação de professores, especificamente com estágio, formação de professores de Química. Qual a tua história com o teatro? Como foi que conheceu e começou a fazer parte do grupo? Eu participo de grupos de teatro desde adolescente, criança, enfim, me lembro sempre do teatro. E em Ponta Grossa, desde 2019, eu participo de um outro grupo de teatro científico que chama Flogisto. E esse grupo também produz peças que falam de ciência. Tá? E aí nós participamos em 2019 do festival, depois em 2020 e 2021 também. E em 2021, esse grupo Flogisto foi premiado com uma mega festa do Festival Nacional de Teatro, FENATO, que acontece na Ponta Grossa. E aí, com isso, a gente falou assim, por que nós não temos um grupo com essas características também na universidade? E aí nós criamos a proposta do grupo do GTC, que é o Grupo de Teatro Científico da UFG. Então eu estou desde 2022, com o GTC e o Flogisto. Então o teatro científico, teatro para falar de ciência, o teatro científico está na minha vida mais oficialmente desde 2019. Como você tinha que relacionar a área da química com o teatro, com a elaboração das peças, com a atuação do personagem? A química e o teatro, de forma geral, a gente sempre vê assim, muito show da química, sabe? Experimentos show, ciência show, a gente vê bastante isso por aí, assim, que relaciona a química com alguma encenação, com alguma história que é contada e tudo mais. E eu, em 2012, eu tive um projeto de extensão e a gente fazia um pouco isso, fazia um experimento show e aí acabava divulgando, apresentando coisas assim. O que eu vejo hoje, Eu vejo que a gente segue hoje uma vertente muito mais poética, assim. Então nós vamos falar de ciência, por exemplo, transformação da matéria, que é uma coisa bem característica da química. A gente vai falar de transformação da matéria e quando a gente fala de transformação, a gente fala de um ponto de vista químico, mas também de um ponto de vista um pouco mais poético às vezes, Porque o que acontece, sei lá, quando alguma coisa está apodrecendo, o que acontece quando a gente morre com o nosso corpo? Então, quimicamente, eu consigo pensar esses processos e quando eu levo isso para dentro de uma peça de teatro, por exemplo, eu consigo falar dessa ciência envolvida ali de uma forma que as pessoas entendam, às vezes, mais facilmente do que, por exemplo, numa sala de aula de química e tudo mais. Então, a química dentro do teatro, eu vejo ela como esses dois extremos, seja um lado mais show da química, com experimentos, seja na ideia de compreensão de matéria, transformação de matéria, que sempre perpassa as peças, de forma geral. Gostaria de perguntar também se você já conhecia a Mostratec, o CIET, já tinha ouvido falar? Não. Até porque assim, eu sou do Paraná, Rio Grande do Sul, eu tenho parentes dos meus pais por aqui e tudo, mas não conhecia a Mostratec. Quando foi nos feito o convite, a gente veio e falou assim, não, vamos, porque pra gente é interessante levar a peça, divulgar o que a gente está fazendo, divulgar a ciência de forma geral também, E nesse espaço de uma feira grande como essa, é mais um espaço de falar de ciência por meio da arte. Então, eu não conhecia, estou conhecendo agora, circulei um pouquinho, passei um pouquinho por aí pra ver como é que é. E por fim, gostaria de perguntar também para ti qual a importância de fazer essa relação cultural em eventos que seriam científicos, como a Mostratec, o CIET, para falar de educação, talvez dessa maneira mais formal, com as palestras, e acaba que é inserido na programação peças de teatro, apresentações musicais. Como esse tipo de atividade enriquece um seminário como o CIET e uma mostra científica como a que a gente está vivenciando? A gente entende sempre que as coisas não são separadas, A ciência e a arte não são campos extremos e opostos. Pelo contrário, nós fazemos muitas coisas parecidas na ciência e na arte, Então, quando a gente consegue articular a ciência e a arte dentro de um processo de espaços que falam de ciência, a gente mostra de novo que a ciência não é tão fechada, ela não é tão dura, tão rígida assim, sabe? Ela tem fronteiras e ela está na sociedade. Ela está na sociedade
que é um espaço onde se vive as questões artísticas também, né? As questões sociais também. Então, a gente, de certa forma, faz um uso da arte para falar de ciência, mas quando vem para um evento como esse, a gente consegue mostrar para as pessoas que a arte também é uma forma de se entender ciência, tá? É um caminho de compreensão. Então, se eu penso a arte enquanto uma linguagem, uma forma de comunicação, ela vai ser uma forma que vai me ajudar a comunicar a ciência. E trazer isso para dentro de eventos científicos, que normalmente são mais fechados em palestras, né, mesas redondas, apresentações de trabalho, parece dar um respiro um pouquinho, sabe? Traz uma leveza que às vezes não é tão presente, né? Então a arte consegue trazer essa coisa mais leve, mais fluida, né? Mas, como a gente fala de ciência, a gente não vai deixar de pensar a ciência, de divulgar a ciência, bem pelo contrário, faz isso com essa leveza também. Certo, muito obrigada.